E agora o Jornal Independente passa a falar sobre um problema que atinge entre 2% e 5% das crianças em todo o mundo, as orelhas de abano. O medo de ver o filho sofrendo bullying na escola motiva muitos pais a procurar alternativas. E para falar sobre esse assunto, já está conosco ao vivo por telefone o cirurgião plástico Pablo Rassi, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Bom dia, Pablo. Bom dia. Pablo, as orelhas de abano podem causar um grande transtorno na vida escolar das crianças, mas não é um caso difícil de resolver, não, é verdade? Bom dia primeiro aos ouvintes da rádio. Realmente o problema da orelha de abano, ele é um problema que tem um tratamento cirúrgico considerado mais simples, uma cirurgia que é de execução mais rápida, que não requer um tempo de internação prolongado. Então, em geral, é um tratamento simples para um problema que incomoda bastante as crianças e os pais também, né? Que muitas vezes são até mais... se preocupam mais com a própria criança numa determinada fase da vida. A cirurgia... Perdão, Pablo, a cirurgia que resolve esse problema é a otoplastia, não é isso? Como é que é esse procedimento? É um procedimento que é feito em ambiente hospitalar ou em centro cirúrgico ambulatorial, dependendo da fase de vida da criança e do adulto, claro. Ela é feita através de algumas incisões atrás da orelha, alguns pequenos acessos à frente em algumas situações. Os tratamentos específicos dependem do tipo da deformidade da orelha. Se ela tem um aplanamento da parte anterior que não dá as curvas naturais da orelha, se faz alguns pontos para poder voltar a ter essas curvas bem determinadas, e se resseca eventualmente um pedaço de cartilagem da concha da orelha, que é aquela parte mais interna da orelha que faz uma espécie de concha mesmo acústica, que ajuda na audição, e que para as crianças que têm essa hipertrofia e os adultos, a gente resseca uma parte dessa cartilagem e fixa eventualmente a cartilagem ficaria aberta numa proximidade maior do crânio, para que fique sem aquela aparência aberta, com visível a visão frontal principalmente. Você descreveu aí um procedimento que parece um pouco complicado, mas não é muito complicado não. E como que é o pós-operatório dessa cirurgia? O pós-operatório, ele é menos incômodo, por incrível que pareça, na criança do que no adulto. Na criança, em geral, ela sente um pouco de dor nos primeiros 2 a 3 dias, que com analgésicos simples e anti-inflamatórios são bem controlados. Usa-se uma faixa de contenção e de proteção no primeiro dia de pós-operatório, depois se retira esse enfaixamento, que é para evitar algum sangramento, e depois se usa uma faixa protetora para que se evite algum trauma e movimentações que possam tanto romper os pontos que a gente realizou, quanto ocasionar algum sangramento que pudesse prejudicar o resultado ou até mesmo trazer algum outro problema maior para a criança. Você falou dessa faixinha aí para segurar a orelha, inclusive muitas mães acabam usando faixinhas para segurar as orelhas das crianças como uma medida paliativa, e muitas acham que o uso dessa faixa pode inclusive trazer a orelha de volta para o lugar certo com o tempo. É possível isso acontecer ou é um mito? Nos primeiros 20 dias de vida existe uma maleabilidade maior da cartilagem, e que algumas medidas poderiam até beneficiar o formato da orelha em abano. Não são todas as crianças que de fato se beneficiam, mas que o fato de se realizar isso também não traz um prejuízo maior. É uma tentativa que pode dar certo. Pode dar certo, e claro, se feito executado de uma maneira mais adequada, fixando-se nas posições que trariam um contorno mais agradável, pode trazer assim uma ajuda. Mas claro, não se pode contar apenas com isso. Quando não dá certo, existem os tratamentos cirúrgicos que podem ser executados após os 5 anos de idade. Após 4 a 5 anos, mas preferencialmente após os 5 anos de idade, que é quando o crescimento da orelha já se estabiliza mais, a maior parte dele já aconteceu. Então, nessa fase, se pode fazer a cirurgia de otoplastia já na fase da infância. Agora, quando se passa dessa fase, claro, pode acontecer em várias épocas da vida, de acordo com o momento que
que a pessoa procura, né, o cirurgião. Certo. Pablo, há um viral circulando pela internet que mostra um rapaz passando cola rápida para segurar as orelhas. Esse vídeo fez sucesso exatamente porque não deu certo. O rapaz não teve êxito e acabou colando os dedos na orelha. É perigoso passar cola na orelha e pode comprometer inclusive a audição, não é isso? A cola em si, essas super bonder, essas colas que são de cianocrilato, elas são usadas até com outra formulação um pouquinho diferente, usada em cirurgia mesmo, para colar ato cirúrgico. Então, ela até não tem uma toxicidade muito estudada. No começo até se acha que poderia ter toxicidade quando se usasse cutânea, mas isso não é bem determinado. Agora, é claro, se você utilizar a pele da orelha e cair para dentro do condutor auditivo, pode prejudicar a audição, tanto por ação mecânica, né, porque ela enrijeceria durante um período, pelo menos, a membrana timpânica, né, então a vibração, que é uma caixa acústica que acontece ali no tímpano, prejudicaria esse movimento, então mudaria a audição, quanto pela própria ação química poderia também trazer algum ressecamento. Então, realmente aplicar perto do conduto auditivo não é uma boa ideia, que pode trazer problemas maiores e eventualmente não vai resolver também o problema dele. A melhor ideia é procurar um médico, lógico. Claro, ou procurar um cirurgião plástico membro da sociedade. Existem outras especialidades que também executam essa cirurgia, mas preferencialmente ela deve ser realizada com um cirurgião plástico, que é quem tem um treinamento já adequado para fazer isso, né? para isso, né? Tá certo. Nós conversamos com o cirurgião plástico Pablo Rossi. Pablo, muito obrigado pela participação aqui no Jornal Independente. Uma boa tarde para você.